Oba, como vai? Este vídeo é uma junção de dois outros que eu fiz aqui neste canal. Primeiramente veremos da queda ao auge dos filmes e depois a análise completa da série. Já fica confortável aí na cadeira ou no sofá porque aqui não tem enrolação. E vamos lá! Era 2018, um ano depois de ter saído It, de 2017. Eu tava falando com a minha mãe que eu precisava assistir esse filme, só que ela não queria deixar porque era de palhaço. E o Tiaguinho aqui tinha muito medo de palhaço nessa época. Porém, teimoso mesmo assim, eu fui lá e assisti. E acabei me apaixonando bastante pela obra. E é por isso que hoje, eu, Thiago Rocha, vou analisar os filmes de It desde o de 1990 até o último de 2019 e dar minha opinião sobre ele. Além de também informar um pouco sobre a história. Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos lá. Adaptação sobre o livro de Stephen King que fala de uma coisa que chega a milhões de anos atrás em Derry. Não tem forma exata e vive se alimentando do medo das crianças há muito tempo na forma de palhaço, só aparecendo de 27 em 27 anos. Porém, em um certo tempo, um grupo de amigos decidiu tentar derrotar o Pennywise, mais conhecidos como o Grupo dos Perdedores. Temos o Bill, que é o líder do grupo e é gago, o Rich, que é o personagem mais engraçado e carismático, o Ben, que é o gordinho inteligente da turma que perdeu o pai, o Stan, que é o mais maduro e mais sábio, porém não sabe enfrentar os seus medos na prática, o Mike, que é o mais inteligente que jamais deixou os amigos na mão, a Beverly, que é a única garota do grupo que os motiva, lhes dá conselhos e infelizmente tem problemas com o pai abusivo, o Ed, que é legal e carismático, porém sofre de proteção extrema da mãe, fazendo ele acreditar ter doenças que simplesmente não existem e tomar placebo para se manter na linha da mãe. Sinistro. Até que chega um dia que o Bill tá conversando com seu irmãozinho e ele quer brincar na chuva. Só que o Bill fala, não, tô doente aqui, cara, porra, deixa em paz um tempinho aí e faz um barquinho pro moleque brincar na chuva. Só que o que ele não esperava é que Pennywise ia fazer a sua primeira vítima. E dali, Bill jurou vingança juntamente com seus amigos que foram se formando ao longo da história para derrotar Pennywise, o palhaço assassino. Vamos começar pela versão mais antiga, a de 1990. A produtora de televisão ABC achou que seria muito bom comprar a obra de Stephen King, porém havia alguns contratempos. Dirigido por Tommy Lee Wallace, inicialmente saiu como uma minissérie de 2 partes e só depois virou um filme quando juntaram tudo. Além de terem um baixo orçamento para uma ideia tão ambiciosa e cheia de detalhes. Acabaram contratando atores extremamente ruins, inclusive as crianças, que são uma das partes mais importantes do filme, não dizendo aqui que, nossa, criança tem que atuar igual o Leonardo DiCaprio, mas beleza, não precisa ser dessa forma aqui, né? Porém, tem um certo personagem que faz esse filme funcionar e ser assistível até um ponto, que é o Pennywise do Tim Curry. Tenebroso, assustador, aparece em todos os lugares possíveis, assustando as crianças, e tudo isso com caras e bocas, porque os efeitos não eram dos melhores. Temos também Henry Bowers, que é o maior vilão dos otários e é um psicopata de verdade, porém com um cabelo desgraçadamente ruim nessa versão. Ela fica mesclando entre as duas partes da história e acaba virando uma bagunça completa, pois eles nem tinham a chance de ter entrado no esgoto ainda. Ou seja, pra quem tá assistindo pela primeira vez e não leu o livro, vai ficar meio perdido. Mas se fosse feito de uma forma boa, funcionaria, com toda certeza. Uma coisa que o remake foi lá, bateu na cara e resolveu, mas no instante a gente chega lá. Temos aqui algumas cenas um pouco idiotas, né, com a atuação e o CGI realmente bem abaixo por conta do orçamento, mas nada justifica essa mediocridade. Mas a primeira parte é até tranquila, dando pra assistir, com eles matando a coisa pela primeira vez e jurando voltar lá caso ela resolvesse voltar de novo. Até que 27 anos depois, todos eles voltam, menos o Stan, que se eliminou acreditando que iria atrapalhar eles dessa vez. Eles visitam a cidade e lembram de tudo que ali viveram. E no final se reúnem para matar a coisa mais uma vez. Ah, Thiago, mas por que você não tá dando tantos detalhes assim? É porque realmente é uma merda. Se eu for parar pra contar as piadas e as coisas aqui, eu vou me estressar. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça e de provavelmente das pessoas que já assistiram essa merda. 3 horas pra ter a bendita batalha final. Todo mundo deve estar pensando, caralho, meu Deus, isso vai ser muito foda. Eu mesmo hypei pra caralho nessa batalha, tanto que eu pausei, fui fazer minhas coisas, tomei banho, tudo pra falar, agora eu vou me surpreender, vou agora
porra vai ser absolute cinema. E eu me deparo com um stop motion de baixo orçamento, junto com atores completamente ridículos que pareciam que nem estavam sendo pagos. O Pennywise vira uma aranha que pode ser facilmente encontrada em qualquer lote abandonado na sua esquina. E a Beverly mata ele igual matou no início de sua infância. Porém, dessa vez, com CGI até na desgraça da pedra. Além de que o Ed acaba morrendo também. Só que o jeito que eles fizeram a morte do Ed aqui tá de sacanagem. Dessa distância, o maluco morreu. Só pode ter sido de susto, né? Depois dessa cena, que pra mim era pra onde ter acabado, na moral mesmo, o resto é realmente meio irrelevante, eles vão virando o que sempre quiseram na vida e conquistando seu sonho, blá 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 blá. A Beverly fica com o Ben, sugerindo que depois começa um relacionamento romântico, que eu tenho quase 100% de certeza. O Rich continua com sua carreira de comediante, só que agora sendo um ator fodão. O Mike, de novo, permanece morando em Derry para cuidar da cidade e ser o guarda caso o It volte. E Stan tá ligado, né? Além de que o Ed eu também não preciso nem falar. E outra coisa irrelevante também, que pra mim não faz o menor sentido, que eles colocaram no final do filme, que é a esposa do Bill, que tinha seguido ele até lá, só que foi pega pelo Pennywise no meio do caminho. Porém, terminando o filme, ela é salva com a cena fofa deles tocando as mãos e andando na Silver, que é a bike do Bill. Mas sabe o que ela disse no final do filme? Quando é que você vai deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal? Considerações finais. Levando em conta o baixo orçamento e as dificuldades de se aplicar na TV na época, tendo diversas censuras, até que não ficou tão ruim. Porém, de longe dá pra fazer algo muito melhor. Mas pelo menos tivemos um Pennywise inesquecível. E algumas curiosidades aqui um pouquinho legais também. A trilha sonora é muito da hora. A mudança no destino de alguns personagens do livro também foi um pouco estranha. Não tivemos aquela cena polêmica do livro, que eu não vou dizer qual é, mas tem a ver com a Beverly, que os meninos raciocinem. O Tim Curry quase recusou o papel, e se esse cara tivesse recusado, não tinha filme, literalmente. E a parte 1 teve uma audiência gigante. Mais de 30 milhões de pessoas assistiram a primeira parte na TV. O Stephen King não participou diretamente e o final foi filmado 2 vezes. Puta, isso é inacreditável! Essa merda foi filmada 2 vezes? Esquece. Mas 27 anos depois, coincidentemente, após este lançamento, nós temos It. Dirigido por Andy Muschietti, temos agora uma outra forma de contar a história da grande batalha das crianças com o terrível palhaço dos esgotos de Derry, mostrando apenas a experiência das crianças naquele inesquecível verão. Tivemos um orçamento aqui médio, não tão alto, porque as expectativas não eram assim tão grandes, e o Pennywise estava completamente bizarro, do Sr. Bill Skarsgård. O elenco infantil é de atores maravilhosos, porque esses moleques aqui têm um talento do cacete, cada um deles sem exceção. Tem um desenvolvimento pessoal de todos eles, em especial da Beverly com o seu pai, que tem cenas muito intensas e de muita atuação. Além de que o bullying e a violência aqui é mais escancarado, muito por conta de que acabaram todas as censuras, porque esse filme era para um público realmente adulto. Eu não sei se vocês que estão assistindo lembram, mas quando esse filme lançou, tava próximo àquelas aparições malucas dos filha da puta se vestindo de palhaço pela rua. Aí muita criança ficou tremendo de medo, que só aumentou a fama do filme, que custou 35 milhões de dólares e faturou incríveis 701 milhões, sendo lembrado até hoje e tendo fãs imensamente fiéis. Inclusive, eu sou um deles. O filme tem um leve ar de comédia que equilibra muito bem e mexe com quem está assistindo, fazendo a gente se apegar por cada um dos personagens. Tendo uma batalha final simplesmente incrível, pacto de sangue, tudo marcado perfeitamente. Eu realmente não tenho do que reclamar desse filme. A filmagem é maravilhosa, a direção então, meu Deus do céu, nota 10. E é claro que com o sucesso extremo, teríamos a continuações dos meninos mais velhos, né? Mostrando mais uma vez eles voltando a Derry e matando a coisa. Um filme que não superou tanto o primeiro, mas cumpre realmente o que promete, se perdendo um pouco às vezes, mas nem tanto. Batendo o olho, você consegue reconhecer que são as mesmas crianças do primeiro filme, que não foi o caso do de 1990, que parecia ser a primeira vez que os caras estavam atuando. Respeitando a ideia original de Stephen King, reconstruindo uma história que antes não teve a chance de ser amplamente reconhecida, custou 79 milhões e faturou 473. Não repetiu o feito do primeiro filme, mas ficou longe de ser um fracasso. É muito da hora ver que essa franquia estava afundada e, coincidentemente, 27 anos depois, ela voltou construindo uma imagem muito melhor e de respeito para a obra. Fez referência a uma das únicas coisas que prestaram na primeira adaptação, que foi o Tim Curry, mostrando respeito, mesmo que provavelmente apagaram a primeira versão do radar da nova geração para todo sempre. Um filme que pode não assustar tanto à primeira vista para quem é um pouco mais velho, mas com certeza pro pessoalzinho um
pouco mais novo, isso daqui foi tenebroso na época, e eu vivi na pele. Nunca me esquecerei das aventuras dos otários e das peças malignas de Pennywise, dos grandes atores que tiveram muito espaço depois que essa grande obra saiu. Realmente uma reviravolta insana para essa saga. Vamos voltar um pouquinho no tempo, especificamente no dia 26 de outubro desse ano, quando foi lançado o primeiro episódio desta incrível série. Aquele que nos apresentou possíveis protagonistas e que infelizmente não seguiram conosco por conta do seu fatídico destino com Pennywise, restando apenas uma, a Lily, que seguiu até o último episódio. Esse foi o piloto, então não dá pra gente dizer muita coisa nem cobrar muito dele. Ele estava ali pra apresentar as ideias do Muschietti do que ele queria da série dali em diante: crueldade, muito sangue, sem dó de matar. Ou não. Mas devemos aceitar que a construção deste episódio desde o início até o fim foi simplesmente magnífica, enganou muita gente que não sabia daquilo, até porque não tinha muito como adivinhar. Daí a gente parte para o segundo episódio, que promete explicar um pouco mais os novos personagens e aqueles que ficarão até o fim, e finalmente desenvolver todos eles. A coisa também deu as caras algumas vezes aqui nesse episódio, mas principalmente naquela cena que a Lily tá no mercado e aparece o pai dela simplesmente com o rosto completamente rachado, ou melhor dizendo, retalhado. E muita gente, inclusive eu, não posso negar, criticou essa cena por conta do CGI muito fraco nesse monstro. Ele não passava um medo, passava atenção porque a Clara tava dando a vida ali pra parecer estar assustada com aquela merda, mas pelo menos pros telespectadores um pouco mais velhos, ou então para aqueles que tem um pouco de técnica mais nesse negócio de cinematografia, vai se sentir agoniado. E depois a gente parte pro episódio 3, que sinceramente é cheio de problemas. Ele tenta ser focado um pouco mais em investigação e mostrar como a coisa já agia desde o passado, mas os caras simplesmente não conseguem esconder que o Bill não chegou a tempo pra fazer o Pennywise ainda, e o Andy segue insistindo nesses CGIs desgraçados. E também a gente tem toda aquela parte do Halloran, né, voando de helicóptero ali tentando achar a coisa, que é meio chatinha e lenta, mas né, tá servindo. O que realmente incomoda nesse episódio é a sua cena final, que parece uma cena de um episódio de Scooby-Doo. As crianças só faltaram descer da bicicleta e falar: pera aí, fantasmas, rapidinho, a gente vai bater para o ímpar aqui pra ver quem é que vai segurar a câmera firme. E não tem como, eu até tento não pegar no pé dos efeitos especiais, mas aqui realmente é sacanagem. Olha essa névoa, cara, você tá de brincadeira, cara. E aí quando a gente chega no episódio 4 esperando uma real evolução, não é isso que a gente tem mais CGI ruim. É sério, coloquem uma fita na minha boca, eu sei que tá ficando chato, mas não tem como não falar. E o episódio não se decide no que ele vai focar, ao mesmo tempo que lá no final ele deixa humildes 15 minutos, né? Até porque o Pennywise nem é tão importante assim, nem é tão importante explicar a origem da coisa por a visão de outra pessoa. E ainda por cima eles misturam uma cena do Halloran no início com a da Lily depois, ficou meio confuso, não fez muito sentido. Não é tão ruim quanto o 3, mas ainda assim é ruim. Mas meus amigos, quando a gente chega no episódio 5, minha nossa senhora, que obra-prima! A suposta volta do Matt dos esgotos, que eu já não tava engolindo isso desde o início do episódio, que fez provar que toda aquela suspeita que a gente tinha tava certo. Finalmente a aparição do Pennywise. E ele chega daquele jeitão dele, assustando com aquele carisma incrível que o Bill tem, sendo ele que nasceu pra interpretar essa nova versão do personagem. Tem morte, tem alucinação, tem um bocado de coisa muito da hora que não precisa de CGI pra ser foda. Só a presença do Pennywise ali, aquele desconforto que ele causa na gente, já é sensacional. E eu acredito que daqui em diante o Muschietti realmente aprendeu como é que se dirige e como é que se coloca aparentemente esta peça em cena. Não dizendo que ele é um mau diretor, até porque It 2017 é simplesmente uma obra-prima incomparável. Porém, aqui nesse início ele foi meio paia, mas quando chegou no episódio 5... E aqui, já avançando um pouco mais no episódio 6, eu acho que ficou da hora também. Mesmo sendo assim, maximamente legal, ele não foi completamente diferenciado quanto foi o 5. Mas simplesmente a direção de arte aqui tava muito linda. O Pennywise ali em preto e branco, o sangue em vermelho ressaltado, ficou simplesmente fenomenal. Explicando pra gente que essa tal filha do Pennywise é literalmente filha do Pennywise, mas não filha da coisa. E confirmando também que ela é aquela velhinha do filme de
2019 que assusta a Beverly quando ela vai em sua casa. Infelizmente, a coitada acabou tendo a figura do seu pai nesta coisa maligna, que viria a ser explicada fielmente no próximo episódio. O 7º episódio já nos apresenta a figura marcante que deu origem à Máscara da Coisa. O tão famoso palhaço Pennywise existiu de verdade e não foi tirado do c... pelo It. E aí a gente tem aquele aprofundamento, né, do relacionamento dele com a filha dele até o desaparecimento, e cara, é sensacional e fenomenal, principalmente quando ele está em cima do palco. Dá aquela sensação de estranheza, tá ligado? Porque se trata do Pennywise, mas também tem aquela leveza, até porque é um show para crianças, então fica perfeito. E como se já não bastasse, a gente tem uma das cenas mais fodas da série, que é o incêndio do bar Black Spot. A todo momento, todo mundo ali brincando, se divertindo, os casaizinhos, né, o Will e o Ronnie, Marge e Rich, e do nada simplesmente muda o tom, tá ligado? Chegam uns otários racistas lá pra buscar o pai da Ronnie que tá foragido e literalmente causam esse incêndio maldito. E isso dá origem a uma das cenas mais marcantes da série, que mostrou que o Muschietti não tava pra brincadeira com a morte do Rich salvando a Marge. E cara, isso aqui é simplesmente difícil de ver, eu quase chorei. O moleque é um cavalheiro de verdade. E depois disso daí temos uma atitude muito burra dos militares. O Leroy até tentou impedir que eles fizessem esta merda, mas os arrombados destruíram a adaga. Eles fizeram isso principalmente porque o Halloran disse que a coisa foi dormir, mas a porra do bichano não conseguiu ficar muito tempo lá preso e tava com fome e tava querendo massacre de novo. E agora que ele sabe que uma das adagas foi destruída, ele não vai recuar, ele vai atacar com força, e é assim que a gente chega no 8º episódio. Sobe uma neblina enorme que cobre toda a cidade, os moradores simplesmente não estão entendendo nada. Lily, Marge e Ronnie vão preparadas para matar a coisa lá no esgoto, só que o que acontece? Como eu contei pra vocês, ele tá indo pro ponto da adaga, e as crianças iam morrer se o Halloran não conseguisse achar elas a tempo. E no meio do caminho, claro, né, o Pennywise não podia deixar de fazer um lanchinho lá na escola dos moleques e simplesmente levou todos para flutuarem, fora o diretor que não flutuou não, foi pra morte direto, coitado. E a Lily, que tinha uma adaga que um dia tinha salvado a sua vida, ela vai enfrentar o Pennywise, né, claro, afinal ele tá ali num carrinho muito monstruoso, simplesmente fenomenal a construção desta cena, e eles acabam se trombando ali uns com os outros, e é claro que o Pennywise ia recuar, porém no vacilo da Lily ele consegue puxar a Marge e comprova uma das teorias que foram mais feitas nos últimos dias. Marge é mãe de Rich Tozer de It 2017 e de It 2019, simplesmente absolute cinema. E aparentemente o Pennywise enxerga o tempo de uma forma diferente, pra ele não tem meio que esse negócio de passado e futuro, pra ele o passado meio que é o futuro, é meio confuso, mas eu vou tentar explicar de uma forma melhor. O Pennywise já sabia que a Marge daria origem ao Rich no futuro, então ele veio aqui tentar matá-la, só que essa cena me incomoda um pouquinho, eu vou ser sincero. Se ele realmente estivesse com o objetivo de tirar a vida dela ali, ele teria feito isso muito rápido, mas não, como estamos em uma série, obviamente tinha que ter aquela construção, né? Olha só, galera, o que vocês teorizaram aqui é verdade, ó, e eu tô brincando com essa menina aqui que eu já podia ter levado pro inferno há muito tempo. E isso é um problema? Não, é só um fato que eu quis dar ênfase aqui porque eu achei interessante. E quando ele já tá pronto pra matar a Marge, o Halloran entra na cabeça dele e simplesmente trava o maluco no K9. Aí chegam os militares, eles acabam matando um personagem ali que eu já tinha citado pra vocês, porém não tinha dado nome, foi ele que explicou lá no episódio... Pera aí, deixa eu checar. Ah, entendi porque eu não lembrei, é o bendito do episódio número 4. Ele explica ali a origem da coisa, né, forçadamente, porque ele tava tentando esconder, o Halloran faz uma bagunça na mente dele também, e ali acaba cedendo, e depois o coitado vai de F aqui, mas... convenhamos, né? Ninguém tá nem aí. E aí o Leroy fala pros moleques irem levar a adaga pro ponto, enquanto eles tiram literalmente um x1 de velocidade com o Pennywise. Por quê? Porque os merdas dos militares acordaram o Dick enquanto ele tava na mente do cara. Eu quero dormir, pô! Meu irmão, essa porra dessa força armada só serve pra atrapalhar. Aí o Leroy dá a capa no Pennywise e não sei o que, umas cenas muito brabas ali, porém a coisa acaba se destravando e sai voando igual um morcego, né? Coisa que a maioria já sabia porque alguém da produção postou uma foto com literalmente todas as faces que o bichano ia assumir. Mas meus amigos, quando a coisa tá esquentando, quem é o brabo que ressurge das cinzas pra ajudar os moleques? Literalmente ele, Rich, dá até dedo pro Pennywise. E ali mais uma vez uma entidade que se diz tão
tão foda é derrotada por crianças e pra piorar, uma que nem está viva. E depois dali, meus amigos, tudo acaba entrando no seu eixo, né, entre muitas aspas, até porque Derry não é uma cidade muito normal não. Temos ali o enterro do Rich, que eu confesso, me emocionei nessa parte, foi mal, rapaziada, não cheguei a chorar, mas meu Deus do céu, cara. O final da nossa querida Lily, felizmente, não foi a lobotomia que tanto foi teorizada na série. Ela fala com o pai dela, quer dizer, cadê a Lily nesse final, né? Ela provavelmente fica em Derry, mas será, cara? Não. A Marge já sabe da sua responsabilidade, então ela não pode ir pra lugar nenhum. Fique bem quietinha aí, até porque a gente já derrotou ele aqui no futuro. A Ronnie e o Will tem até uma cena de beijinho aqui, olha só os pombinhos, cena muito fofa também dos dois moleques. E os pais do Will decidem que vão ficar ali pra proteger a cidade conforme o tempo passa. Até porque o Leroy é o avô do Mike lá do primeiro filme. Porém, a Ronnie vai embora, o que provavelmente indica que ela não é a mãe do Mike. E o Dick vai ter que meter o pé, até porque o tempo dele ali na base já acabou, já chega de ficar entrando na mente dos outros, ter que ter dor de cabeça todo dia, querer cometer aquela palavra com S. Agora o homem tá tranquilo, agora o homem vai pra um tal de Hotel Overlook aí que um amigo dele indicou pra ele. Cara, pelo amor de Deus, tu não sabe nem onde tu tá se metendo. Eu acho até engraçado a ênfase que eles deram aqui. Cara, é muito tranquilo, meu amigo me indicou, vai ser suave. Que problemas um hotel pode dar, não é mesmo? Não é mesmo? Pra quem não entendeu a referência, por favor, assistam O Iluminado de Stanley Kubrick. E pra fechar a série com chave de ouro, a gente tem simplesmente a cena mais aguardada de todas e que todo mundo já devia estar acertando. Simplesmente Sophia Lillis de volta como Beverly novamente, presenciando ali o desvivimento da sua própria mãe com o seu pai, que dá uma cotovelada nela, enquanto uma moça meio peculiar aparece e fala que Derry não é um lugar normal. Até porque ali ninguém morre de verdade. Assim finalizando uma série que foi do lixo ao luxo muito rápido. E já respondendo uma das perguntas para vocês, não, It Bem-vindos a Derry não decepcionou, pelo menos para mim e para a maioria. A partir do 5º episódio, as notas da crítica começaram a subir muito mais para a série, até porque ela simplesmente avançou o padrão muito rápido. Toda aquela abstinência por um novo episódio a cada domingo foi fenomenal. O domingo à noite foi derrotado, mas agora ele infelizmente nos derrotará. E por falar em derrota, It Bem-vindos a Derry superou ou não superou Stranger Things? Meus amigos, eu vou ser bem sincero com vocês, não dá pra comparar uma série que tá tendo seu início agora e que ainda tem mais 2 temporadas previstas no calendário com uma que já tá aí há muito tempo. Tem mais dinheiro, tem mais história pra ser contada, essa daqui tá sendo desenvolvida ainda, mas ela não decepcionou, tá? E agora a última pergunta, o que esperar de Bem-vindos a Derry nas próximas temporadas? Caso vocês ainda não saibam, ela vai contar o passado, ou seja, teremos a 2ª temporada em 1935 e a 3ª em 1908, mostrando cada vez mais as atitudes e a origem da coisa. Mas recentemente veio uma notícia assim que deu alarde em literalmente todos os fãs de cinema e de série no mundo inteiro. A compra da Warner Bros pela Netflix, e pra quem não sabe, a HBO vai junto nesse pacote, ou seja, quem provavelmente estará no comando da 2ª e da 3ª temporada será a Netflix, que não tem a fama assim de fazer séries assim sensacionais. Ok, Stranger Things é um grande acerto, assim como outras que eu já falei aqui no canal, mas a média desses desgraçados é realmente muito ruim, eu tô com muito medo que eles a série. Porém, estão dizendo que a Paramount também tá na disputa e que ela mandou um valor mais alto, só que eu não sei se eu vou acreditar muito nessas coisas porque eu ainda não vi em fontes oficiais, então peço que vocês não se desesperem ainda. Mas é meio que isso que eu tenho a dizer a vocês, meus amigos. Pra mim, a série It Bem-vindos a Derry fica com 7.5 de nota. E você, qual é a sua? Comenta aí. A gente vai debater sobre algumas coisas, se eu esqueci alguma teoria, pode me falar aí nos comentários que eu vou estar lendo de muito bom agrado. E enfim, se me permitem, eu vou me retirar. Meus amigos, prazer. Thiago Rocha.